Bom dia! Voltando com o nosso desafio de Provérbios, capítulo 30, de 31. As palavras de Agur. Agur é um sábio desconhecido na Bíblia que Salomão ele citou as palavras dele em Provérbios, capítulo 30. Lembrando que o livro de Provérbios foi escrito por Salomão, filho de Davi. São estas as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. São desconhecidos, não sabemos quem é Agur, nem quem é Jaque, mas sabemos que eram pessoas sábias e foram citados essas palavras por Salomão. Deus não está comigo, Deus não está comigo, estou desamparado. Ele cita esse Provérbios como um momento de aflição que ele estava passando. Então ele fala essas palavras: Deus não está comigo, Deus não está comigo, estou desamparado. Sou mais animal do que gente, não tenho a inteligência. Quando ele cita isso, ele está se comparando com Deus. Quando ele se compara com a sabedoria divina, ele vê que ele não é nada, porque ele, como um sábio, ele vê que quanto mais ele sabe, menos a gente tem aquela sabedoria. Porque, comparado à sabedoria de Deus, a gente não é nada mesmo. Tem um provérbio que fala assim: a sabedoria e a inteligência das pessoas não são nada na presença do Senhor. O sábio, quanto mais ele tem entendimento, menos ele acredita que é sábio. Olha o que ele fala: nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Quanto mais a gente tenta buscar entender Deus, mas a gente tem essa fome, esse desejo, essa sede de conhecer a Deus. Quem já sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou água num pano? Você sabe quem já marcou os limites da terra? Quem? Só Deus tem essas respostas. Você sabe quem é Ele e quem é o Filho dele? Quem é Deus e quem é o seu Filho, que é Jesus Cristo? Olha um conselho de sabedoria. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos que procuram a sua proteção. Quando a pessoa está distante de Deus, distante do Senhor, às vezes ela lê uma passagem na Bíblia e fala, lá no íntimo, ela nem verbaliza isso, não é tão consciente assim, na maioria das vezes. Pensa, será que é isso mesmo? Será que dá certo? Eu vejo tantas pessoas ruins se dando bem, será que isso funciona até hoje? Então, esse questionamento, essa dúvida, é por não saber quem Deus é. Porque quando a gente sabe quem Deus é, um pouco, porque ninguém entende tudo que Deus faz, mas essa fome, esse desejo de conhecer, mais confiança a gente tem nele. Então, tudo que Deus diz é verdade, tudo que Ele fala é verdade. Se a gente colocar em prática, a gente tem liberdade, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus é a verdade. Ele é como um escudo, olha os benefícios de acreditar, de confiar nele. Ele é como um escudo para todos que procuram a sua proteção. Uma pessoa que confia em Deus, ela tem alegria, ela tem paz de espírito, ela dorme em paz, ela não tem medos, não tem preocupações, porque ela tem confiança em Deus. E Deus é um escudo é uma proteção mesmo, para todos os que procuram a sua proteção. Versículo 6. Outro conselho de sabedoria. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato Ele não disse. Se você fizer isso, Ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. São pessoas que elas falam que Deus falou com ela. Não, Deus falou comigo e foi assim que aconteceu e você tem que fazer isso. Deus odeia quem faz isso e Ele mostra para a pessoa que ela está mentindo, porque Deus odeia os mentirosos, odeia a mentira.
Então nunca declara que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Pessoas que também distorcem o que a Bíblia ensina, porque Deus mostra a verdade. A mentira ela tem vida curta. Uma oração. Oração de um sábio que ele chegou num nível tão grande de sabedoria que ele descobriu que tudo nesse mundo é ilusão. Então olha o que ele fala. Eu te peço, ó Deus, que me dê duas coisas antes de morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Muitas pessoas pegam esse trecho para justificar a sua preguiça, justificar o seu comodismo. Mas na verdade, esse sábio está num nível de conhecimento tão acima que ele percebe que é tudo ilusão. Ele percebe que a única coisa que traz alegria na vida é o Senhor. Só que até no livro de Eclesiastes ele fala: a sabedoria é melhor do que a tolice. Outros provérbios. Conselhos de sabedoria para a nossa vida, para a gente aplicar e ter sabedoria. Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado nem sofra por isso. Porque Deus sempre toma a causa das pessoas mais vulneráveis, das pessoas que estão em situações de inferior. Então, nunca fale mal de um empregado ao patrão dele. Nunca faça isso. Para que você não seja amaldiçoado, porque é pecado. Todo pecado traz uma maldição. Nem sofra por isso, porque Deus está sempre tomando partido das pessoas que estão um nível de vulnerabilidade. É claro que não é pra gente, não é porque Deus ele toma conta das pessoas mais frágeis, como os pobres, as viúvas, os órfãos, pessoas que estão num momento de fragilidade, que a gente deve ser essas pessoas para Deus ter um cuidado maior. Não, Deus quer que a gente tenha sabedoria, Deus quer que a gente prospere na vida, Deus quer que a gente ajude essas pessoas. Ele só consegue ajudar se a gente for uma pessoa próspera. Então não é o desejo de Deus que a gente esteja nesse grupo que é a maioria. Só que sim, Deus cuida e guarda esses grupos de pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Então, um conselho de sabedoria: nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado, nem sofra por isso. Versículo 11. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Esse provérbio me lembrou de uma história de um pastor que eu não conheço. Eu só vi o vídeo que eu fiquei assim, meu Deus. Ele contou lá no púlpito da igreja que ele falou assim: irmãos, eu hoje, quando eu entro na presença de Deus, eu não tenho nenhum pecado, minha consciência está totalmente limpa. Eu pensei assim, misericórdia, quem em sã consciência está totalmente limpo? Porque quanto mais a gente entra na presença de Deus, mais a gente vê o tanto que a gente é pecador, quantos de erros e falhas que a gente tem. E quando eu vi esse vídeo, eu lembrei desses provérbios, que há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Uma que a gente deve ter humildade, nunca ficar contando vantagens da nossa vida. Outra coisa, só o fato de achar que não temos nenhum defeito já é um defeito, já é um pecado. Porque nossa natureza ela é naturalmente pecaminosa. É claro que Deus quer que a gente viva em santidade, que a gente confesse os nossos pecados e os abandone. Mas nunca achar que está tudo bem, porque
para chegar no nível de estar na presença de Deus e não conhecer, não reconhecer nenhuma mancha, é só depois que Deus nos transformar desse corpo mesmo. Eu pulei o versículo 11. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas com a própria mãe. Isso é uma quebra de princípios e uma quebra de um mandamento. E esse é um pecado que leva à morte, porque as pessoas que elas amaldiçoam o próprio pai, desonram pai e mãe, elas têm os dias de vida abreviados, porque tem até no próprio mandamento que fala: honre teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias aqui na terra. E quem desonra pai e mãe tem os dias abreviados. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. A pessoa orgulhosa, ela está sempre se sentindo superior a alguém. Então é um conselho de sabedoria: nunca olhe para as pessoas com desprezo, porque a gente é castigado por isso. Há pessoas que ganham a vida explorando, sem dó nem piedade, os pobres e os necessitados. Outro conselho de sabedoria: nunca explore os pobres, nem os necessitados, nem alguém em vulnerabilidade, porque Deus toma partido, Deus fica do lado. Imagina ter Deus como inimigo. Eu não queria isso para mim. Então esse é um conselho de sabedoria para a gente nunca explorar. Explorar é tirar vantagem, explorar é tentar tirar vantagem da vulnerabilidade da pessoa. Eu vi um podcast de uma mulher que ela ensina sobre finanças. E aí ela estava na casa da avó dela, se eu não me engano, e ela contou uma história assim. Ela falou que um rapaz, que sabe esses rapazes, esses homens que passam na carreta, que eles cortam o pó da árvore para ganhar um dinheiro extra. E aí a avó dela, isso era 2 horas da tarde, um sol quente. Aí ele parou, pediu para a avó dela para podar a árvore e falou que era R$25, se eu não me engano. E aí ela falou assim: nossa, mas você não faz por 20? Ela chegou, que ela dá conselho sobre finanças. Ela chegou e falou assim: vó, pelo amor de Deus, não faz isso. Esse homem tá no sol quente, provavelmente ele ainda não almoçou e você tá pedindo um desconto de R$5, não faz isso. E aí ela não deixou a avó dela pedir esse desconto. Olha, isso é um princípio bíblico de finanças. Nunca tente explorar uma pessoa em fase de vulnerabilidade, porque Deus castiga. E Deus geralmente castiga naquela mesma área. É um princípio bíblico financeiro que, se a gente quebrar, a gente tem consequências financeiras na nossa vida. Por isso que nada é por acaso. Como o Provérbios fala assim: a maldição não cai sobre quem não merece. Às vezes a gente acha que é injusto, mas se a gente tomar autorresponsabilidade, olhar na Bíblia o que a gente fez de errado, e todo mundo erra, nós somos seres humanos. Só que a gente deve evoluir para a gente não estar sempre sendo penalizado. Alessandra, princesa linda da tia. Oi tia, tudo bem? Lúcia, bom dia Yara, já estou sentindo saudades. Gratidão por nos ensinar tantas verdades. Que o amor de Deus nos conduza sempre. Amém, Lúcia. Gratidão, viu? Eu que agradeço por você estar sempre seguindo, assistindo. Eu fico muito, muito feliz. Então vamos para versículo 15. A sanguessuga tem 2 filhas e as 2 se chamam Me Dá, Me Dá. O que esse conselho de sabedoria está querendo nos falar? Nunca seja uma pessoa egoísta que está sempre querendo tirar vantagens, está sempre querendo sugar as outras pessoas. Porque a lei da unidade, tudo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para a gente mesmo. Então não fique só querendo tirar vantagem, porque além das pessoas elas não gostarem, elas não quererem se conectar com você, isso é uma quebra de princípio bíblico e tem consequências para a nossa vida. É melhor você dar o seu melhor, esperar a pessoa retribuir. Se ela não retribuir, você também não deve porque estar com aquele relacionamento, mas nunca seja um sanguessuga, porque tudo que a gente faz para o outro, a gente faz para a gente mesmo.
Há 4 coisas que nunca estão satisfeitas: o mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. São coisas que nunca estão satisfeitas. E isso é tão interessante a gente meditar nesse provérbios, porque todos nós vamos morrer, então o mundo dos mortos nunca estará satisfeito. A mulher sem filhos, porque esse desejo de ter filhos, é Deus que coloca esse desejo no nosso coração. Então a mulher sem filhos, ela sempre vai ter esse desejo de ter um filho, porque é Deus que coloca tanto o querer quanto o efetuar de acordo com a sua vontade. A Ana, antes dela ter filho, antes dela ter Samuel, ela orou e pediu: dai-me filho, se não morro. Ela entrou numa depressão, ela ficou triste, porque esse desejo de ser mãe é um desejo que é colocado no nosso coração pelo próprio Criador. A terra seca que precisa sempre de chuva e o fogo de um incêndio. Quem caçoa, versículo 17, quem caçoa do seu pai ou despreza sua mãe quando ela fica velha, será comido pelos urubus ou terá os olhos arrancados pelos corvos. É claro que isso não é literal. O que ele está querendo dizer nesse provérbios é que quem desonra pai e mãe tem os seus dias abreviados, tem as consequências desse pecado. São pessoas que morrem mais cedo de alguma doença, de algum problema. Por quê? De uma forma trágica, porque é uma quebra de mandamento. Toda quebra de mandamento tem uma consequência. Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. Olha, é um sábio meditando nas coisas do mundo, na sabedoria que Deus deixou para a gente ficar, buscar essa sabedoria mesmo. Há 4 coisas misteriosas que eu não consigo entender. Como que isso acontece? Só Deus tem esse poder. A águia voando no céu é uma coisa misteriosa. A cobra se arrastando nas pedras, que a cobra antes ela não se arrastava. Ela provavelmente caminhava ou voava. O navio que encontra o seu caminho no mar, como que o navio consegue chegar no porto? Então, aquele oceano imenso. Então ele ficou meditando nesse conceito. E o amor entre o homem e uma mulher é uma coisa tão profunda que não dá para entender. Onde começa o amor entre o homem e uma mulher? Tudo isso vem de Deus. É Deus que fez a águia voando no céu. É Deus que fez a cobra se arrastar nas pedras. É Deus que fez o oceano, deu a inteligência, a sabedoria para a pessoa conseguir chegar no porto. E é Deus que colocou esse amor entre o homem e a mulher para a procriação. Então são coisas tão misteriosas que só Deus pode nos revelar. Versículo 20. Uma esposa infiel age assim: comete adultério, toma um banho e depois diz: não fiz nada de errado. Uma esposa infiel, ela não tem consciência, a consciência dela não pesa. E o adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor Deus detesta. É um pecado que ele é abominável para Deus. É um conceito de sabedoria para a pessoa ter consciência, porque a pessoa que ela é adúltera, tanto o homem quanto a mulher, ela não tem essa consciência, ela pensa: não, tá tudo certo, não fiz nada de errado. E lembrando que o adultério é sexo fora do casamento. A pessoa pode ser solteira, mas se ela não for casada, é considerado adultério perante a lei do Senhor. Há 4 coisas que a terra não pode tolerar: o escravo que se torna rei. Olha, Provérbios, vamos meditar nele. O escravo que se torna rei. Por que a terra não pode tolerar isso? Porque o escravo, ele tem a mente de escravo. Ele tem a mentalidade de escassez. Ele tem a mentalidade de escravidão. Então, quando ele se torna rei, ele não tem a mentalidade de um rei. Ele não consegue governar um país. Então, ele quebra o país, porque no subconsciente dele, ele nem merece ser um rei. Ele tem mentalidade de escravo. Então, é uma coisa que para o mundo que a terra não pode tolerar.
uma pessoa com mentalidade escrava quando ela se torna rei. Uma coisa, falando sobre mentalidade, pessoas que elas ganham dinheiro rápido, por exemplo, um prêmio na Mega Sena. Sempre que a pessoa ganha um dinheiro rápido, sem ela estar preparada com a mentalidade para aquilo, ela dá um jeito de sumir com aquele dinheiro, porque a mentalidade dela não está pronta para aquele dinheiro. Ela, como se no subconsciente, ela fala assim: eu não mereço esse dinheiro. Então ela dá um jeito de gastar. Eu vi uma reportagem, isso até na televisão nessa época, de um rapaz que ele vendia picolé na rua. E ele ganhou na Mega Sena um prêmio, não lembro quanto que foi, mas foram milhões, assim. Ele torrou tudo em churrasco, em festas, e depois de 5 anos, eu acho que foi até menos de 5 anos, ele voltou a vender picolé na rua, porque a mentalidade dele não estava preparada para aquele dinheiro. Então, é isso que Provérbios está querendo dizer. A pessoa com a mentalidade errada, quando ela ganha um prêmio, quando ela ganha uma posição superior, ela vai acabar destruindo aquela reputação, aquele dinheiro, porque a mentalidade dela não está preparada para aquilo. E claro que isso tem um impacto muito grande nas pessoas envolvidas naquele meio. Por isso que fala: há 4 coisas que a terra não pode tolerar: o escravo que se torna rei. Uma pessoa que tem uma mentalidade de escravo, de escassez, e ela ganha uma posição muito grande, ela ganha um dinheiro, ela não tem a mentalidade para aquilo. Então vai ter consequências muito graves. Tanto que tem um provérbio que fala assim: o dinheiro que é ganho facilmente não faz bem pra gente. Por quê? A pessoa vai dar um jeito de torrar, nem que seja de uma forma ruim, mas ela quer acabar com aquele dinheiro porque no subconsciente ela nem mesmo merece aquilo. Então, um dinheiro que é ganho facilmente, sem uma mentalidade certa, uma posição de autoridades com a mentalidade escrava, sempre vai ter consequências negativas. Olha o que o final do versículo 22 fala: o tolo que tem para comer tudo o que quer. Uma pessoa que ela não tem sabedoria, quando ela tem muitas opções, ela acaba se esbaldando, se prejudicando com aquilo. E com a comida não é diferente. O tolo, quando ele tem para comer tudo o que quer, ele quer comer de tudo um pouco. A gente sabe que a gula é um pecado e o tolo, ele não se importa com isso. Então, o tolo, quando ele tem tudo para comer, ele acaba caindo nessa armadilha do pecado que é a gula. E por que a gula é um pecado? Qual dos 10 mandamentos que a gula quebra? A gula, o alimento se torna um Deus na vida da pessoa. E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Então, a gula é um pecado porque todo vício é um Deus na vida da pessoa. Por isso que um dos frutos da carne é o vício e um dos frutos do espírito é o domínio próprio. Porque um vício, ele se torna um Deus. A pessoa só pensa naquilo. Ela só pensa em comida. Tá comendo, tá almoçando já pensando que vai comer de lanche. Tá no lanche pensando o que vai pedir pra janta. É um Deus, a pessoa só dorme e acorda, ela vive em função daquilo. E claro, é um Deus que escraviza, é um Deus que explora, porque vem as consequências da obesidade, vem as doenças por conta da má alimentação. Tudo que se torna um Deus na vida da pessoa, que é um vício, escraviza. E isso é tolice. A pessoa sábia, ela consegue controlar, ter esse domínio próprio. Por isso que devemos adquirir sabedoria. Até nessa área da vida, a sabedoria nos ajuda. Versículo 23. A mulher de mau gênio que arranja casamento. Olha só que interessante. É a mesma coisa do escravo que se torna rei. É a mentalidade. Uma mulher que é tola, que não tem sabedoria, que é orgulhosa, que é egoísta. Quando ela arranja casamento, o casamento dela não vai dar certo, porque a mentalidade dela não tá para aquilo. Então, a mulher de mau gênio que arranja casamento, ela vai destruir o seu próprio casamento. Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. E a escrava que toma o lugar da sua senhora. Por quê? É a mesma coisa. Mentalidade escrava com uma posição superior. Ela não tem a mentalidade, ela não consegue manter aquela posição.
Versículo 24. No mundo há 4 animais que são pequenos, mas muito espertos. Olha, conselho de sabedoria para a nossa vida. Conselhos de finanças. As formigas que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. Conselho de sabedoria, o que a gente deve fazer com o nosso dinheiro? Juntar dinheiro. Juntar dinheiro para nas fases difíceis, porque todo mundo passa por ciclos. Tem ciclos, tem fases que a gente está sobrando dinheiro, que a gente pode dar uma esbanjada maior. Nessa fase, o que a gente deve fazer? Guardar dinheiro, porque vai vir a outra fase do ciclo, que é a fase quando começa a dar uma escassez, que aqui fala do verão e do inverno. Então, a gente deve sim juntar dinheiro. E quando a gente não junta dinheiro, a gente está quebrando um princípio bíblico financeiro, uma lei financeira. E quando a gente quebra um princípio bíblico, a gente é punido por isso. Então, até as formigas, que são fracas, são frágeis as formigas, elas ajuntam comida no verão, preparando-se para o inverno. Então, é um conselho de sabedoria sobre finanças, guardar dinheiro. Porque o dinheiro, a gente deve... Princípios bíblicos sobre finanças, como usar o dinheiro. Primeiro, 10% é para Deus, porque tudo vem dele, então ele pede 10% para pregação do evangelho, para ajudar as pessoas que dependem disso para pregar o evangelho. Então, 10% é para Deus. Desse 90%, a gente deve pegar uma parte e guardar para o futuro, para o inverno, momento de necessidade. Essa parte, a Bíblia, ela não especifica um valor. Assim como as ofertas também para Deus, ele não dá um valor. O dízimo, sim, é 10%. Essa parte, a gente pegar uma parte e guardar. Isso a Bíblia não menciona valor estipulado. A gente que deve se organizar financeiramente para guardar uma parte para a gente. Outra parte também não é nossa, é para as pessoas com mais pobres, com mais vulnerabilidade, pessoas que estão ou doentes, que precisam de um tratamento. A Bíblia também não estipula valor sobre isso. A gente deve pegar uma parte e ajudar as pessoas também. O que a gente ganha com isso? Quando cumpre princípios bíblicos financeiros? Deus abençoa a gente nessa área. Deus abençoa nossas finanças. Por quê? Se você fizer o que é correto, Deus vai abençoar a sua vida. E isso não tem nada a ver com salvação. A salvação é pela graça. Só que tudo que a gente faz nessa vida tem consequências. Tanto os atos bons quanto os atos ruins. Quando a gente aprende isso, a cuidar financeiramente do dinheiro, de acordo com o que a Bíblia ensina, tudo vai bem para essa área da vida. Então, são essas 3 coisas que a gente deve fazer com o nosso dinheiro. Primeiro, os 10% de Deus e as ofertas que Deus não estipulou valor. A gente que dá a oferta assim, o que der no coração, a vontade do coração. Depois, pegar uma parte do nosso dinheiro e guardar para o futuro, para alguma necessidade que sempre vai ter. Tem o verão e tem o inverno, a fase mais difícil. Outra parte também não é nossa, é uma parte que a gente deve pegar e ajudar o próximo. Se você fizer isso, tudo vai correr bem para você e, claro, ter um trabalho inteligente, conseguir escalar financeiramente. Então, isso são princípios bíblicos sobre finanças que a gente aprende em Provérbios e Sabedoria. Versículo 26. Os coelhos selvagens que também não são fortes, mas fazem as suas casas nas pedras. Outro conselho de sabedoria: ter fortaleza espiritual, confiar em Deus, ser uma pessoa forte emocionalmente, confiando na palavra de Deus. Os gafanhotos que não têm rei, mas avançam em bandos. O que isso quer nos dizer? Que quando a gente está numa sociedade com várias pessoas, é muito mais fácil você ter um resultado na vida quando você está perto de pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo que você. Deus não fez pra gente viver sozinho, fez pra gente viver em sociedade. Então, os gafanhotos que não têm rei, mas avançam em bandos. Você está num grupo de pessoas que tem aquele resultado que você quer ter para te impulsionar para a ação.
E as lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos palácios. Esse é um conselho de sabedoria para a gente ser humilde, ser uma pessoa que seja uma pessoa tanto mais vulnerável no sentido de aprender com tudo, ter humildade, reconhecer os seus erros, porque quando a gente é humilde, as pessoas respeitam e elas gostam de estar perto. Então, as lagartixas de qualquer um pode pegar com as mãos, mas pode ser encontrada até nos palácios. É um conselho de humildade. A 4, esse Provérbios eu cito muito nas minhas lives, porque eu medito muito sobre ele, tanto que ele é profundo. Olha o que o versículo 29 fala. Há 4 seres vivos que quando caminham causam olhares de admiração. É claro que quando ele fala sobre os animais aqui, ele está falando da gente mesmo. Ele está falando como a gente deve seguir. O leão, olha o primeiro animal. O leão, o mais forte de todos os animais que não tem medo de nada. Então, se você quer ser admirado, respeitado pelas pessoas, você deve ser como o leão, que não tem medo de nada. E você pode perguntar, Yara, como não ter medo de nada? Tudo nessa vida causa medo. E como? A própria Bíblia nos ensina como não ter medo de nada. Primeiro que, quando você está com medo, é a sua consciência te condenando de algo. O medo, ele mostra que existe castigo. É o próprio manual da vida que ensina isso. Então, primeira coisa, reconhecer onde você está errando. E como que a gente reconhece isso? Indo lá nos 10 mandamentos, que é a vontade de Deus para a nossa vida, que ele é tão simples na sua forma resumida, mas é tão amplo em tudo que rege os conceitos, as leis da natureza, e lá descobrir qual o seu erro. Quando você descobre o seu erro, você deve se arrepender. Arrependimento é uma mudança. Então você vai lá e muda. Quando você muda, sua consciência não te condena mais. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então é assim que a gente acaba com o medo. O medo, ele adoece, ele traz ansiedade. A ansiedade é o medo do futuro. Ele traz infelicidade, ele paralisa. E o medo é uma profecia autorrealizável. Tudo aquilo que a pessoa mais teme é aquilo que acontece na vida. Então, quando a sua consciência não te condena de nada, e é claro, isso é um progresso, ela vai estar sempre mostrando o que você está errando. Quando você estiver com medo, saiba que você está quebrando algum princípio bíblico, alguma dos 10 mandamentos. E o medo, ele vem para nos mostrar que a gente vai ser castigado. E a lei é a lei do amor, como Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. E quando vem o medo, é porque a gente está quebrando um dos mandamentos, porque no amor não existe medo. Então é assim que a gente acaba com todos os nossos medos da vida, meditando nos 10 mandamentos para saber onde a gente está deixando de amar. Eu até coloquei no meu alarme que é um provérbio de ontem. De antes de ontem, se não me engano. Quem guarda a lei de Deus é feliz, porque onde não tem medo, tem amor, tem felicidade. Então, sempre que você estiver com medo ou infeliz, insatisfeito com alguma coisa na vida, para refletir. Aonde eu estou deixando de amar? Será que eu estou deixando de amar a Deus? Será que eu estou deixando de me amar, de ter amor próprio, de cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, a nossa mente? Ou será que eu estou deixando de amar alguma pessoa? É assim que o medo vem, para mostrar que tem alguma coisa errada. E quando você não tem medo de nada, o que você ganha? Olhares de admiração. As pessoas respeitam e admiram pessoas que não têm medo de nada. Por quê? São pessoas escassas, são pessoas raras e são pessoas que todo mundo quer ser igual. Ninguém quer ter medo, ninguém gosta de ser uma pessoa medrosa, ninguém gosta de ter sintomas de ansiedade, ninguém gosta de ser paralisado pelo medo. Só que o medo, ele mostra que existe castigo e no amor não existe medo. O leão mais forte de todos os animais que não tem medo de nada. O bode, o galo que anda de peito erguido. Olha o tanto que a nossa postura influencia como as pessoas nos veem.
Se você chegar num lugar com os ombros caídos, com a cabeça baixa e você ficar só olhando para baixo com as mãos cruzadas, as pessoas naturalmente elas vão achar que você é uma pessoa insegura. A insegurança vem do medo. Então ninguém respeita e admira gente insegura, gente que tem baixa autoestima, gente que medrosa. Então a postura interfere na forma que as pessoas te veem. A sua linguagem corporal vai dizer se as pessoas vão te admirar, respeitar ou se elas vão te desprezar, se elas vão te olhar com um olhar crítico. Então, melhorar a postura, andar de peito erguido, cabeça levantada, olhar firme para frente, com toda a confiança, colocar os ombros para trás, porque assim você também causa olhares de admiração. A sua linguagem corporal muda quando você começa a seguir o manual da vida, porque você não tem mais medo de nada. Então preste atenção na sua postura, porque a sua postura correta causa olhares de admiração. Se você, olha, versículo 32, outro conselho de sabedoria. Se você tem sido bastante orgulhoso, tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Então você percebe que o tolo, ele é orgulhoso e o orgulho é tolice. Então não devemos ser tolos, devemos ter sabedoria. E as pessoas, elas respeitam, elas querem estar perto, elas ouvem, elas escutam, elas querem se conectar com pessoas humildes, com pessoas que têm sabedoria. E o orgulho só leva a pessoa à desgraça mesmo. Se você tem sido bastante tolo para ser orgulhoso e planejar o mal, então pare e pense. Bater o leite dá manteiga. Pancada no nariz faz sair sangue. Provocar a raiva dá briga. O que isso quer dizer? Que toda ação tem uma reação. Todo orgulho, quando a pessoa vai menosprezar o outro, vai querer se colocar por cima, que vai ter uma reação, a pessoa vai reagir, vai ter uma consequência dos atos. Então não seja uma pessoa orgulhosa, porque isso é tolice. Não arrume brigas, porque a briga ela vem do orgulho. Não fique discutindo com as pessoas, não tente impor a sua opinião, que isso também é tolice. E tudo que a gente faz de tolices tem consequências na nossa vida. O tolo, ele é humilhado, ele é desprezado. O tolo, ele é punido, ele é penalizado. Então, esse provérbio nos ensina: bater o leite dá manteiga, o que significa consequência de bater o leite. Pancada no nariz faz sair sangue, a consequência da pancada no nariz. Provocar a raiva dá briga. Tudo que a gente faz nessa vida tem consequências. É melhor ser uma pessoa sábia, uma pessoa que não dá a sua opinião, não tenta discutir com o tolo, não fica querendo mostrar quem é, porque humildade é saber quem eu sou. Quando você descobre quem você é, ninguém vai tirar o seu valor, ninguém vai falar que você é uma coisa, você sabe quem você é, você não se atinge com palavras. O sábio, ele tem uma barreira, uma muralha emocional muito grande. Ele não se atinge com coisas pequenas, com palavras, e ele nunca discute por bobeira. E brigas vêm do orgulho, e brigas não tem nenhuma consequência boa, só negativas. Então o orgulho é tolice e traz consequências desastrosas para a vida da pessoa. Leiam provérbios todos os dias. Provérbios é sabedoria para todas as áreas da vida. Tem conselhos sobre finanças, sobre saúde emocional, sobre saúde física, que é quando ele fala: o tolo quando tem para comer tudo o que quer. Todas as áreas da vida, saúde espiritual. Provérbios é para você ser uma pessoa sábia. Então leiam provérbios todos os dias para você adquirir sabedoria. Bom dia, amo. Bom dia, tia Alessandra. Tenha um bom dia. Amanhã teremos... Amanhã não, domingo. Amanhã é sábado, eu guardo sábado, porque é um dos mandamentos de Deus. Então, domingo teremos o nosso último Provérbios, capítulo 31. Por mais que eu poderia fazer a live no sábado, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. E no sábado a gente deve fazer duas coisas: descansar e fazer a vontade de Deus, que é pregar o evangelho, que é falar da vontade dele.
Só que o sábado eu realmente tiro para descansar, para ler a Bíblia e me conectar com Deus. Então, domingo vai ter a nossa última live do capítulo 31, que é a mulher sábia. Você vai descobrir como ser uma mulher sábia e como ser um homem que conquista uma mulher sábia. Então, amanhã teremos o último Provérbios com muitos ensinamentos bíblicos sobre sabedoria.